Olá, amigos do Rio Mafra Mix. Seguimos com a sabatina com os candidatos a vice-prefeito de Itaiópolis. E hoje eu recebo Tiago Jankowski, ele que concorre como vice do candidato Tino, em chapa pura pelo Podemos. E eu começo perguntando quem é Tiago e por que o senhor é candidato a vice-prefeito de Itaiópolis. Olá a todos os cidadãos itaiopolenses. Então, eu sou o Tiago Jankowski, eu resido na localidade de Rio do Tigre, no interior do município. Atualmente sou agricultor e empresário. Minha família tem origem na agricultura, nasci no interior, fui criado na agricultura. Então, minha família sempre teve, a tradição da família sempre foi, trabalhava com fumo. Aí em 2004 minha família começou a trabalhar com verdura, e a gente atendia a questão dos mercados das regiões. Ceasa a gente trabalhou também, depois a gente foi para a produção de fruta. E a gente trabalhou nesse setor de fruta e verdura até 2014. Em 2014 a gente foi obrigado a parar com a produção por causa de uma doença de solo que ocasionou na propriedade. E em 2015 e 2016, tanto os meus familiares quanto eu voltamos a produzir fumo. E eu, não contente com a situação, queria inovar, fazer alguma coisa diferente. Em 2017 comecei a produzir tempero. E na época a gente fazia a produção de temperos verdes. Posteriormente fomos para o tempero congelado, a gente atendia algumas indústrias com tempero congelado. E não ainda contente com a situação, a gente decidiu evoluir, inovar e fomos para a produção de tempero desidratado. Com isso a gente começou, foi uma dificuldade bem grande pela questão de acessibilidade da propriedade, ser uma propriedade mais distante do centro, não ter um acesso muito fácil, não ter uma energia elétrica de qualidade. Então no início foi muito difícil. Para ter verba para continuar, ter recurso para continuar com o projeto dos temperos desidratados, acabei entrando de sócio numa empresa de gesso. A gente fazia instalação de gesso em casas e construções comerciais. E sempre buscando novos contatos. Naquela questão de networking, a gente acabou fazendo novos contatos fora. Acabei entrando numa empresa que fazia produção de castanha do Pará, em São Paulo. E com esse networking a gente conseguiu fazer mais contatos. Posteriormente entrei de sócio numa empresa de produção de camarão no Ceará, que a gente está atuando até o momento. Depois também entramos numa outra sociedade em Maringá, em Paraná, que é uma empresa que produz softwares para a clínica médica, qual vendi minha parte há pouco tempo. E aí com isso, com essas outras sociedades e tendo mais fontes, mais recursos para investir, conseguimos concluir o projeto do Tio Chico Alimentos, empresa a qual hoje está localizado lá na nossa propriedade. A gente produz tempero desidratado, fruta desidratada e também mel. Os apiários nossos que produzem nosso mel, e a gente comercializa esse mel. Hoje a gente atende os mercados de Santa Catarina e Rio de Janeiro. E a gente acabou aceitando a proposta para sair de vice com o Tino pelo fato de não estar contente com a situação do município. A gente sabe que o município tem um potencial muito grande, que tem tudo para dar certo, tem pessoas comprometidas, pessoas que trabalham muito, tem recurso, tem clima, tem localização geográfica. Então estamos perto de grandes centros, mas muitas vezes não tem apoio, não tem incentivo, como foi no meu caso em 2017. Por isso, sabendo da situação que era possível fazer mais, por isso eu acabei aceitando o convite do Tino, acabei se afastando um pouco hoje da empresa para a gente trabalhar nessa questão junto e fazer mais pelo nosso município. Tá certo, candidato. Ainda emendando na sua apresentação, o que o senhor considera de mais significativo na sua carreira profissional até hoje? Nessa questão da carreira profissional, não tem um histórico político, mas eu considero um grande acontecimento profissional na minha vida foi a questão de eu sair sem ter um incentivo, sem ter apoio. Claro, incentivo da família apenas no momento, mas a gente não teve apoio do município, não teve grandes apoios nessa questão de criar empresa. Então, assim, hoje a gente teve acesso a alguns financiamentos mais facilitados para a questão do agronegócio, mas do município a gente não teve. Então, assim, hoje a gente tem uma empresa, gera receita, tem imposto, mas no começo foi muito difícil.
não tinha pessoas para que pudessem te auxiliar, te apoiar. Então, assim, apesar mesmo perante as dificuldades que a gente enfrentava no momento, a maior realização profissional nossa mesmo foi a questão de sociedades fora e da empresa estar localizada no interior de Itaiópolis. Candidato, caso o prefeito venha deixar o cargo, o senhor está preparado para assumir a administração de Itaiópolis? Com toda certeza. A gente até brinca quando, às vezes, a gente está na questão da empresarial hoje. Você numa empresa ou na agricultura, você não é só apenas ou agricultor ou empresário. Você tem que estar tem que estar executando várias atividades, várias tarefas durante apenas um dia só. Então, assim, com isso a gente acaba pegando experiência em muitos setores. Hoje, com a empresa, a gente também a gente aprendeu muita coisa, como administra uma empresa, como às vezes tem que saber conciliar outras atividades que acabam aparecendo no mesmo dia, nessa questão, às vezes, de resolver problemas rápidos. Às vezes aparece um problema agora e tem que ser resolvido agora. Então, assim, com esses 3 anos de empresa, aí a gente conseguiu também pegar muita experiência nessa questão de administração, nessa questão de resolver problemas, de administrar e ajudar também na questão de crescimento dos negócios. Uma das maiores reclamações dos vices é talvez uma falta de poder, né? Como que o senhor pretende contornar essa situação? Esse foi um dos principais motivos que a gente acabou aceitando também a proposta de a gente entrar de vice. Quando o Tino fez a proposta para a gente ser o vice, um dos primeiros pedidos meu, e que também depois a gente descobriu posteriormente que era um pedido dele também, foi a seguinte situação. A gente tinha vontade, tem ideia, a gente sabe o que tem para fazer e o que dá para fazer, mas como eu falei para ele, não adianta eu, Thiago, com vontade de fazer as coisas, com ideias novas para o município, entrar em janeiro e passar talvez o restante do ano não atuando dentro da prefeitura ou estar afastado. Primeira questão, a gente tem empresa, a gente sabe que se um funcionário recebe salário o ano todo, ele tem que trabalhar o ano todo. Então, assim, o Tino sempre fala, eu sempre falo isso, a prefeitura é uma empresa e o prefeito, o vice, os vereadores foram eleitos pelos munícipes para eles administrarem essa empresa, para eles administrarem o dinheiro público. Então, assim, se é uma empresa e se o prefeito, o vice principalmente, é um funcionário dessa empresa, que é a prefeitura, e recebe salário o ano todo, ele tem que trabalhar o ano todo. Então, foi um pedido nosso, que se a gente só aceitaria o pedido também se a gente tivesse espaço e autonomia para trabalhar dentro da prefeitura junto com o prefeito o ano todo. Até porque a gente tem muitas ideias hoje que dá para ser colocado em prática, tanto na questão do comércio quanto na questão do interior. Nosso município é muito agrícola. Eu já fui produtor de fumo, já produzimos verdura, então, e hoje a gente trabalha com tempero, fruta, mel, a gente sabe o que tem para ser feito e o que pode ser feito. Hoje tem muito agricultor que às vezes busca uma segunda fonte de renda, que quer fazer alguma coisa nova no município, mas não sabe nem por onde começar. E a gente entende, é complicado você acabar migrando para uma nova cultura. É uma questão muito incerta, às vezes você não sabe por onde começa, não sabe o que tem para fazer, o que dá para fazer. Então a gente também veio com esse intuito. Trabalhar junto com o prefeito o ano todo dentro da prefeitura, principalmente para ajudar nessa questão do agricultor, do comerciante, que às vezes quer migrar para uma cultura nova, um negócio novo e não sabe por onde começa. A gente já passou por isso, já conhece o caminho, vai estar aqui para auxiliar essas pessoas o ano todo. E como o senhor espera contribuir para o município trabalhando junto com o prefeito? O que o senhor espera fazer? Essa é uma questão também que foi já meio que unido com a primeira resposta, que foi a gente de trabalhar junto e ter espaço para trabalhar junto. A gente só acabou aceitando porque o Tino deu espaço e autonomia, e era um pedido deles, um pedido nosso, para a gente trabalhar o ano inteiro junto. Então, assim, por que eu já pedi isso de início? Porque a gente sabe o que tem para fazer, sabe o que dá para fazer no município. Então, assim, é claro, a gente aceitou, porque a gente sabe que vai ter muito trabalho para fazer, vai ter muita coisa que dá para fazer no município, só que a gente precisa trabalhar o ano todo, não tem como fazer alguma coisa nova ou trazer algum projeto novo em um mês. Então, assim, para essa questão de vice, a gente acabou aceitando porque eu já fui agricultor, já plantei fumo, plantei verdura. Então, assim,
Hoje tem muito agricultor no município que quer fazer uma segunda uma atividade, quer trazer uma segunda fonte de renda para o município. Às vezes ele não sabe por onde começar, às vezes ele não está contente na cultura que ele está inserido, indiferente se é fruta, se é verdura, se é fumo. E às vezes ele quer fazer uma segunda fonte de renda, ele quer migrar para alguma coisa nova e não sabe por onde começar. Assim como o comerciante, às vezes está lá no comércio, ele quer ampliar, quer mudar a área de atuação, ou às vezes quer fazer alguma contratação, ele não sabe por onde começar e muitas vezes não tem incentivo. Eu, como já passei por isso, vou estar trabalhando na prefeitura o ano todo junto com o prefeito, junto com a nossa equipe, para auxiliar essas pessoas na questão da agricultura. Vamos trazer alguma nova cultura que dê para ser inserida na cidade, questão que dê para trabalhar. Mas, claro, a gente não vai chegar e apontar um caminho. Ah, faça isso. A gente vai trazer alguma nova fonte de renda, mas vai acompanhar essas pessoas. Vai apontar, acompanhar e auxiliar até o final do processo. Porque não adianta a gente trazer alguma coisa nova para o município e dizer faça isso, mas depois abandonar essas pessoas. Então a gente vai estar auxiliando nessa questão também. Candidato, eu agradeço a sua participação, ter vindo até os nossos estúdios e explanado, né, suas ideias. E eu deixo esse momento para o senhor fazer suas considerações finais e sua mensagem ao eleitor iteiopolense que muito nos acompanha aqui no Rio Mafra Mix. Complementando, então, essa questão a gente acabou aceitando. É uma novidade para Itaiópolis. Hoje, um candidato a vice novo, eu tenho 26 anos hoje, mas a gente já tem bastante conhecimento na questão de produção, na questão de empresa, na questão comercial. A gente já tem conhecimento, tem uma bagagem aí grande. E jovem itaiopolense, cidadão itaiopolense, assim como o Tino acreditou no jovem, trazer um jovem para dentro da prefeitura, trazer um jovem para dentro da política, acreditem vocês também no potencial que vocês têm. A gente sabe que tem muitos jovens aí no município, que eu conheço, que a gente conhece pessoalmente, que tem várias ideias boas na questão de abrir um negócio, na questão de abrir um agronegócio, uma agroindústria, na questão de abrir um comércio. E às vezes vocês têm medo, não sabem por onde começa aí. Eu também, quando passei por essa fase, também tinha muito medo. Então, assim, por isso eu peço que vocês confiem na gente. A gente não se coligou com nenhum partido, a gente se coligou com vocês, com o povo itaiopolense, justamente para a gente montar uma equipe à altura para que a gente possa atender as necessidades do nosso município. Então, por isso, eu não desisti do nosso município. Por mais que a gente tenha negócio fora hoje, eu resido em Itaiópolis, a gente tem nosso negócio fora, mas a gente reside e o início do nosso processo todo está em Itaiópolis. Por isso que a gente não desiste. A gente está morando aqui, a gente é residente aqui, justamente por acreditar no município que tem muito potencial. Então, vocês também acreditem. Se vocês têm uma ideia de negócio, acreditem e confiem na nossa equipe, que se a gente conseguir chegar lá, vocês vão procurar o amigo Thiago, o amigo Tino e vão apresentar as dificuldades de vocês, os projetos de vocês, e a gente vai auxiliar e dar o total apoio e suporte que vocês precisam. Por isso a gente pede, acreditem nessa equipe que está para vir, nessa dupla, porque o Tino, com a experiência dele, e mais eu, sendo jovem e com a força de vontade que a gente tem de fazer as coisas, que a gente sabe que o jovem tem vontade de fazer as coisas e rápido, então assim, a gente está aí para isso, para auxiliar vocês. Por isso acreditem na nossa dupla. Muito obrigado por acreditarem e apoiarem no nossa campanha até aqui e continuem acreditando e contamos com o apoio de vocês. Muito obrigado, candidato. E encerramos assim mais uma sabatina com candidato a vice-prefeito de Itaiópolis, hoje recebendo Thiago Jankowski, que concorre em chapa pura pelo Podemos, vice do Tino. Rio Mafra Mix, você aqui, bem informado sempre.